Seja bem-vindo no canal Atos Bíblicos. Você já parou para pensar em como Adão e Eva morreram? A Bíblia nos conta sobre a criação deles, sua queda e as consequências do pecado, mas não entra em muitos detalhes sobre seus últimos dias. No entanto, ao refletir sobre essa história, podemos tirar lições poderosas para a nossa própria vida. Adão e Eva foram criados para a eternidade. Deus os colocou no jardim do Éden com tudo o que precisavam. Não existia dor, tristeza ou morte. Mas quando decidiram desobedecer a Deus, tudo mudou. O pecado entrou no mundo e trouxe com ele a degradação, o sofrimento e, por fim, a morte. E aqui está um ponto que pode mudar a forma como você encara sua própria jornada. A morte de Adão e Eva não foi apenas um fim biológico, mas um retrato da separação entre a humanidade e Deus. Segundo a Bíblia, Adão viveu 930 anos, Gênesis 5:5. Ele viu o mundo mudar diante dos seus olhos. Viu a terra, antes perfeita, agora produzindo espinhos e ervas daninhas. Viu seus filhos crescerem, brigarem, e até mesmo um deles cometer o primeiro assassinato da história. Imagine a dor de um pai que um dia conheceu a pureza do Éden, mas agora enfrentava as consequências da sua escolha. Cada dia era um lembrete de que a perfeição havia sido perdida, e a única esperança estava na promessa de redenção que Deus havia feito. Eva, embora a Bíblia não mencione sua idade ao morrer, compartilhou desse mesmo destino. Ela carregou a dor da maternidade intensificada pelo pecado. Viu sua descendência crescer em um mundo que nunca deveria ter sido assim. Seu coração, sem dúvida, doía ao testemunhar os efeitos da desobediência. Talvez ela tenha vivido os últimos anos da sua vida refletindo sobre aquela fatídica decisão no Éden. Será que ela imaginava como as coisas poderiam ter sido diferentes? A morte de Adão e Eva é um símbolo poderoso de algo maior, a condição humana. Você já percebeu como às vezes tomamos decisões que lá na frente nos fazem sofrer? Como muitas vezes nos afastamos do que é certo e depois sentimos o peso da nossa escolha? Adão e Eva experimentaram isso de maneira intensa, e essa mesma dinâmica continua a se repetir na vida de cada pessoa. Mas apesar disso, há uma esperança. Desde o Éden, Deus já havia prometido um Redentor. Gênesis 3:15. Jesus veio ao mundo para restaurar aquilo que foi perdido. Ele venceu a morte para que você não precise temê-la. E essa é a maior mensagem que podemos tirar da história de Adão e Eva. A morte não é o fim quando há uma promessa de vida eterna. Mas e quanto a você? Como tem vivido? Porque a verdade é que não importa quanto tempo alguém viva, seja 930 anos como Adão ou 80 como a média de hoje, a questão principal é, o que você faz com esse tempo? Adão e Eva erraram, mas confiaram na promessa de Deus. Eles ensinaram seus filhos sobre o Criador, mostraram que havia esperança mesmo em meio à queda. E você tem vivido sua vida com essa perspectiva? Agora pense nisso. Adão e Eva tiveram que aprender a viver fora do Éden. O trabalho que antes era uma dádiva tornou-se árduo. Eles sentiram na pele o peso das suas escolhas. A cada dia, talvez olhassem para trás e lembrassem da comunhão que tinham com Deus. Mas apesar disso, eles não foram abandonados. Deus continuou com eles, protegendo e guiando sua descendência. Isso nos ensina algo fundamental. Mesmo depois dos nossos erros, Deus ainda cuida de nós. Você pode ter tomado decisões ruins, pode ter errado, pode ter se afastado, mas isso não significa que sua história acabou. Deus ainda tem um plano para você. Ele continua te chamando, te oferecendo uma nova chance. A morte de Adão e Eva nos ensina que viver longe de Deus é uma morte em vida, mas também nos mostra que há um caminho de volta. Você não precisa carregar sozinho os fardos que a vida impôs. Há um convite para você hoje: voltar à presença de Deus, encontrar propósito e viver com a certeza de que a morte não é o fim, mas um recomeço para aqueles que confiam nele. Então, a grande questão não é apenas como Adão e Eva morreram, mas sim, como você quer viver. Porque a forma como você vive hoje determina o seu destino eterno. Você pode escolher carregar as consequências das suas decisões sozinho,
ou pode entregar sua vida àquele que promete restauração e uma eternidade ao seu lado. A escolha está em suas mãos. Deus abençoe sua vida.